Olá, amigos do 4 Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a Copa do Brasil 2026. Quais são as datas do calendário aí da Copa 2026? Quantos times são, né? Novo recorde de times na Copa do Brasil. A premiação, né? Quantos times da Série A entram na competição e se vai rolar sorteio, se não vai, se joga em um jogo só, em 2 jogos, como é a final, né? Coisas novas aí, vaga para Libertadores, muita informação nesse vídeo aqui e eu não vou enrolar, tá, gente? Vou ser o mais breve possível para que você tenha bastante informação em pouco tempo. A primeira parte dos 126 times que eu vou passar para vocês, eu vou colocar os times em ordem alfabética. E aí não vou ficar falando um por um ali, é mais para passar as telas. Se você tiver curiosidade de localizar o seu time, ou quiser saber o nome de todos os times, você vai pausando e vai vendo, eu vou passar a tela e depois eu retomo das informações principais para você, tá bom? Então, sem mais delongas, já vou pedindo para você deixar aquele like maroto, como diz o meu filhão, antes que você deixe para o final e esqueça. E claro, se você gostar, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Então vamos lá, começando pelos 126 participantes. Como eu disse aí, ó, na tela, em ordem alfabética, aí tem o nome do time e o nome do estado ao qual ele pertence. São 126 times, como eu disse. Eu não vou ficar falando todos aqui, vocês vão ver algumas curiosidades, né? Mas o que eu posso falando nessa tela aqui, por exemplo, é que o Primavera daqui de São Paulo está na competição, né? Que nós temos também o Velo Clube, com curiosidade aqui de São Paulo, times que nunca participaram, que serão 17 times, né? Estreantes na Copa do Brasil, totalizando aí um total de 415 clubes desde que a Copa do Brasil foi inventada, né? 415 clubes participaram deste evento, certo? Essas informações principais. Terminados aqui os times, né? Como nós falamos, agora nós vamos às informações do formato, de como funciona. Você vai ver uma tabela aí que talvez você não vai entender nada, né? Aí, ó, ela diz aqui, né? Os clubes entrantes, né? Os vencedores ali, rodada anterior, total de clubes, mas basicamente é isso. Aí onde você vê clubes vencedores, e à sua esquerda tem lá a primeira fase. Então vou explicar bloco por bloco desse aí, lá até a final, para você ficar ligadinho. E aí vou dizendo aqui de antemão que os critérios para vagas aí foram os seguintes, né? Dos 102 times aí com vagas através de ranqueamento por federação, tá, gente? Eles foram divididos aí por pontuação. Então a federação que tem pontuação 1 e 2, 6 vagas. Federações com 3 a 5, 5 vagas. Federações com pontuação 6 a 14, 4 vagas. E federações ranqueadas de 15 a 27, 3 vagas. Lembrando que 20 clubes da Série A entram de forma direta e 4 vagas entram ali com o campeão da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D. Você vai entender olhando tudo aqui. Mas o que é legal, a Copa do Brasil já começou e talvez muita gente aí comentou comigo que nem sabia que estava rolando a Copa do Brasil, né? E ela já teve na sua primeira fase, como nós vemos na tela aí agora, 14 jogos, tá? Porque 28 times que não estavam ranqueados fizeram esse jogo em uma fase só. Então o Ji-Paraná venceu o Pantanal por 2 a 0, o Ivinhema venceu por 1 a 0 Independente do Amapá, o Canarinho perdeu 3 a 0 para o Madureira, o Gama venceu por 2 a 0 Monte Roraima, o Primavera do Mato Grosso venceu por 2 a 1 Bragantino do Pará. O Sampaio Corrêa do Rio empatou em 1 a 1 com o Desportivo Ferroviária, e nos pênaltis a Desportiva Ferroviária passou. O Betim ganhou de 1 a 0 do Piauí. Lá no caso do América de Propiá, ele empatou 1 a 1 com o Tirol passou por 5 a 3 nos pênaltis. O Santa Catarina venceu o IAP por 2 a 0. O Galvez empatou com o Guaporé 1 a 1. O Guaporé passou nos pênaltis 3 a 2. O Vasco do Acre empatou 1 a 1 com o Velo Clube. O Velo Clube passou nos pênaltis 3 a 2. O Araguaína perdeu de 3 a 0 para o Primavera, como eu disse, é estreante também na Copa do Brasil. Primavera de São Paulo. O Porto Bahia venceu 2 a 1 o Serrana. E o Maguari venceu 1 a 0 o Laguna.
Então essa fase, como eu disse, 14 classificados passaram adiante, né? E juntar 74 times, gente, em partida única na segunda fase, formando 88 times. Esses jogos serão jogados em duas datas, aí como você vê em verdinho, e classificarão 44 times. Aqui eu não vou falar para vocês os 44 jogos, tá? Que são muitos jogos, senão vai tomar muito seu tempo. Naquele esquema você para a tela e vê os jogos acontecem no dia 24, né? E dia 25 do 2 também nas datas ali entre os dias 3 de março e 5 de março, tá bom? Então você acompanha aí na telinha, ó, todos os jogos, tá? Para que você saiba aí quem seu time pega. Por curiosidade, o Primavera que passou aí, por exemplo, vai pegar o Ceará, né, gente? O São Bernardo pega o Atlético aí da Bahia, o Atlético Goianiense pega o outro Primavera, né? Então são jogos aí onde a Portuguesa, por exemplo, pega o Altos. Jogos legais até de se ver para quem curte o futebol. Esses 44 times passando, o que acontece? Eles vão se juntar a mais 4 times, formando 48 times, e numa única data vão fazer 24 jogos, tá, gente? Então os 44 vencedores da fase 2 se juntam aos 4 campeões aí da Copa do Nordeste, da Copa Verde, da Série C e da Série D. Nós temos o Confiança pela Copa do Nordeste. É claro que o Confiança que foi vice, né? Como o Bahia da Série A, o Confiança herdou a vaga. O Paysandu campeão da Copa Verde, a Ponte Preta campeã da Série C e no caso o Barra campeão da Série B, juntando aí com o total de 48 times. Eles jogando, passam aí 24 times que vão jogar depois aí a quarta fase numa única partida também, tá, gente? Sobrando 12 times, partida só de ida. Sobrou os 12 times? Aí nós vamos falar da quinta fase, né? O que acontece? Esses 12 times vencedores da fase 4 vão se somar aos 20 times da Série A, tá, gente? Que são aí o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Chapecoense, Coritiba, Mirassol, Fluminense, Grêmio, Inter, Palmeiras, Santos, São Paulo, Vitória, Vasco, Remo e Flamengo. Aí eles serão 32 times, como eu disse, jogos de ida e volta, e daí para frente a tabelinha fica daquele jeito, né, gente? Em sistema mata-mata, como sempre é, passando ali da quinta fase para as oitavas de final, com jogos de ida e volta também, nas quartas de final jogos de ida e volta, semi-jogos de ida e volta até chegar à grande final em partida única, tá? A Copa do Brasil será em partida única desta feita, e aí os jogos da quinta fase, só para você saber, serão nas datas ali do dia 22 do 4, como data inicial, e dia 13 do 5 como data final, jogo de volta. Lembro que o vice-campeão terá vaga também na Libertadores na fase prévia, né? Na pré-Libertadores, mas isso é um outro vídeo que eu já expliquei anteriormente, que eu vou deixar no card aqui em cima para o amigo do canal. E agora, gente, falado tudo isso daí que nós dissemos, né? Nós vamos falar do que? Da premiação da Copa do Brasil, como eu te mostro na telinha aí, ó. Ó, na primeira fase, os piores do ranking, né, aqueles 28, entram recebendo R$400 mil. Aí, na segunda fase, uma diferenciação nos prêmios, né? Times das séries C, D e E recebem 830 mil quando chegam na segunda fase. Já os times da série B, tá? Eles recebem 1.380.000 nesta fase. Quem passar para a terceira fase garante 950 mil para times da série C, D e E, e para quem é da série B, 1.530.000. Passando a quarta fase, os times da série C, D e E recebem 1.070.000 e os times da série B recebem 1.680 reais. Daí em diante, da quinta fase, todo mundo entra recebendo 2 milhões, né? Então aqueles 12 que se classificar garantem 2 milhões,
E os times da Série A que participarem já garantem no mínimo 2 milhões de reais. Nas oitavas de final, premiação de 3 milhões de reais. Depois, nas quartas de final, 4 milhões de reais. Na semifinal, 9 milhões de reais. E para quem chegar na final, o vice garante 34 milhões e 5 mil reais. E o campeão leva 78 milhões de reais, um valor aí acima, né, do ano passado de 1 milhão de reais, tanto aí no campeão quanto no vice. E nós vimos que também ali os prêmios de semifinal, quartas de final e oitavas de final caiu um pouquinho, né? Porque como houve a amplitude dos times, né? Apesar do bolo ser um pouco maior que a CBF está pagando, algumas fases vão pagar uns prêmios um pouquinho menores, exceção aí da final que subiu mais 1 milhão. Então, o time que entrar na quinta fase, gente, ele pode chegar a receber 97 milhões de reais se for campeão, o que eu considero uma boa grana, né, para os times ali que entraram a partir da quinta fase. Farão aí jogos de ida e volta nas fases ali de 16 avos, oitavas de final, quartas e semi, 8 jogos, e aí faz a final podendo ganhar 97 milhões em 9 jogos, a média aí de quase 11 milhões de reais por partida, se você pensar no time que for campeão. É uma grana para ninguém botar defeito, não é verdade? E aí, gostou do novo formato da Copa do Brasil? Comenta aí pra gente e já fala aqui quem vai ser o seu campeão aí na Copa do Brasil. Então, se gostou do vídeo aí agora também, não lembrou? Lembra agora, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou muito mesmo? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um grande abraço, até mais!